Boa tarde, meu nome é Lucilene. Eu tive uma filha em 2019 e através dessa gravidez dessa filha, eu tive uma depressão muito forte mesmo. Só que eu não conseguia, porque eu tava doente, né? Eu não conseguia discernir o que eu tinha. E porque também eu nunca tinha tido contato com pessoas com depressão. Então, assim, eu tive uma depressão pós-parto muito violenta. Eu tinha delírios, sabe? Eu ouvia vozes. Eu me lembro que um dia eu ouvi uma mulher gritando, pedindo socorro. Eu liguei pra polícia. Eu pensava que ela tava normal, sabe? Eu liguei pra polícia, a polícia chegou na minha casa e saiu procurando na rua, pensando que era alguém que tava pedindo socorro. E era tudo na minha imaginação. Eu tava enlouquecida. E aí, quanto mais tempo passava, eu ficava pior. Eu ficava desesperada, querendo me matar. E era um desespero, era uma agonia. E eu, com uma recém-nascida, eu não conseguia cuidar dessa criança, porque eu tava em sofrimento mental terrível. E assim, quando foi 2021, eu fui visitar minha mãe e eu tava nessa condição. Só que eu não sabia o que eu tinha. Parecia que era briga de casal, porque as vozes falavam pra mim me separar do meu marido. E aí, como era uma confusão entre mim e meu marido, parecia que era uma confusão entre mim e meu marido, eu não tinha um entendimento e ele não sabia o que tá acontecendo. A gente não tava brigando, mas eu ficava desesperada, querendo me separar dele, porque eu ouvia a voz dizendo que se eu não separasse, eu não ia ficar boa. Né? E eu ficava naquele desespero. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, a minha irmã, ela identificou que eu tava com depressão, porque minha irmã tinha passado por uma depressão. Só que quando ela passou por essa depressão, eu não convivi com ela, não sabia como é que era. Quando ela viu eu chorando, desesperada, pedindo para separar, ela identificou. E aí foi a primeira vez que eu tive o tratamento, foi lá em Teresina, no Piauí. E lá eu fui sendo tratada por um psiquiatra e por um psicólogo. E era assim, durante a semana eu tinha 2 consultas com o psicólogo. Tá? Eu acho que era uma semana assim, outra não, com o psiquiatra. Lá o tratamento é bom. Aí o que aconteceu? Eu passei 6 meses lá sendo tratada. E aí eu vinha pra cá. Eu já tava assim, eu não melhorei, mas assim, tava pelo menos acalma, porque eu tava tomando remédio, eu tava dormindo, então tava mais calma. E aí eu voltei pra Uberlândia, pra minha casa em Uberlândia. Só que quando eu cheguei em Uberlândia, eu piorei muito. Fiquei totalmente desesperada e eu procurei no posto. Lá no posto me mandaram pra UFO. Só que na UFO, né, é como se fosse uma escola. Só que ela não tem como tratar uma pessoa que tá na situação que eu tava. Era só os alunos, eu só tinha contato com os alunos. Ele via a situação e falava pro professor e o professor passava remédio. Só que esse remédio que eles passavam só era pra dormir, dormir, dormir. E como é que eu ia dormir se eu tinha uma criança pequena? E aí eu fiquei naquela luta, sofrendo desde de 2019. Aí quando foi em 2024, eu me engravidei. Eu engravidei novamente do Leonardo. E aí eles me deram muito remédio na gravidez, eu fiquei tomando remédio pra ficar calma, disse que pra criança não ter nenhum problema. Só que aí não ficava boa de jeito nenhum. E aí quando essa criança nasceu, no dia do parto eu sofri muito. Sofri violência obstétrica lá na UFO, foi um sofrimento terrível. E eu já estava com depressão, tomando remédio para a criança não ficar depressiva. Passei por essa situação. Fiquei 10 dias internado, porque lá eles deixaram até sangue no meu corpo, nem limparam o meu corpo direito depois que eu tive o neném na cesárea. Eu fiquei muito mal. Então, assim, a criança também, eu fiquei 10 meses e ela passei 10 dias internada lá na UFO e o menino ficou 7 dias internado na UFO. Só que quando eu voltei para casa depois desses 10 dias, que eles não queriam nem deixar eu voltar para casa. Porque eu tava enlouquecida. Além de eu estar com depressão, eu tava sofrendo muito com aquele parto, que foi muito mal feito. E eu voltei para casa, eu entrei em desespero quando eu cheguei. Eu me lembro que eu gritava desesperada, eu achava que eu ia enlouquecer. Foi a pior situação que eu passei foi quando eu cheguei em casa depois do parto do Leonardo. E aí eu continuei. Só que aí eu ficava só tomando aqueles remédios deles que só faz para dormir, só presta para dormir. E aí eles não mudavam, eu ia na consulta lá com esses alunos e eles não mudavam, era o mesmo remédio, e eu não aguentava mais porque eu tinha que ficar acordada, como é que eu ia cuidar de 2 crianças e meu marido trabalhar? Então assim, e aí eu cheguei a uma situação que eu parei de tomar aqueles remédios porque não tinha mais condição, eu continuava enlouquecida, só que dormindo direto e não tinha quem cuidava das crianças. E aí quando eu parei, aí eu comecei a ter mais delírios, foi terrível, eu gritava de desespero, era umas 5 vezes mais ou menos no dia, eu ficava desesperada, querendo me matar,
terrível. Ainda bem que eu não fiquei com nenhuma violência com meus filhos, mas com meu marido eu ficava desesperada, eu gritava, eu queria separar, era aquele desespero. E assim, todo esse sofrimento, quando foi em 2025, eu fiquei muito mal na virada de ano de 2025. E aí, no salão, uma cabeleireira me falou que eu podia estar com problema hormonal. E aí eu fui no posto, fui falar pra ginecologista. Ela falou que isso não era verdade. Você tem que continuar tomando remédio lá, os remédios lá do psiquiatra. E eu continuei tomando aqueles remédios, só dormindo. Cheguei uma hora que eu parei de novo. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, desesperada, querendo tirar minha vida, sem saber o que fazer. Até que eu fiquei sabendo que tinha um centro que trabalha com remédio, né, com coisas naturais, aqui, que é da prefeitura. E eu fui até lá, consegui marcar. A moça lá me passou para marcar para a doutora Lara, que foi uma benção na minha vida. A doutora Lara falou que eu tinha que ter paciência. A ginecologista que me mandou para lá também, ela falou, olha, você tem que ter muita paciência, porque esses remédios são devagar, assim, o tratamento vai ser devagarzinho, mas você vai ficar boa, falou para mim, né? E realmente eu fiquei boa. Com 3 meses, não cheguei a 3 meses, porque foi em novembro que eu comecei o tratamento. Quando virou para 2026, eu já tava boa. Boa, 100% boa, sabe? Eu passei 7 anos desesperada querendo tirar minha vida, simplesmente porque não tava fazendo o tratamento correto. Então, assim, muitas mulheres sofrem depois que têm filhos com depressão pós-parto. Deveria ter um trabalho exclusivo para a mulher, depois que ela tem filho, observar, entendeu? Porque imagina a situação que eu tava, enlouquecida, completamente enlouquecida. E eu me lembro que eu procurei um instituto aqui, que eu sei que é para tratar esse negócio de depressão. Eu cheguei lá enlouquecida, querendo tirar minha vida, e a mulher falou que no meu caso, que eu ainda não estava ruim o suficiente para tratar. Então, assim, o tratamento no SUS mesmo, para depressão aqui em Uberlândia, é péssimo, péssimo. Né? Agora, esse tratamento que eu recebi da prefeitura, esse que é um tratamento natural, eu fiquei imaginando quantas mulheres nessa cidade precisam desse tratamento e ninguém fala em lugar nenhum. Eu me lembro que quando eu fui marcar, eu fui pedir, que foi uma ginecologista, que ela também queria trabalhar nesse mesmo lugar que tem essa estrutura que é onde eu tratei com a doutora Lara. Ela me passou, eu falei para as mulheres lá no hospital, eu pensei que marcava de lá mesmo, né, do portinho pro instituto. Ela simplesmente ficou rindo. Quem foi que passou isso para você? Então, assim, é desprezado esse tratamento natural, que é uma coisa maravilhosa. Imagina, eu passei 7 anos tratando com esses remédios de farmácia e não serviu de nada. Eu estava enlouquecida. Em menos de 3 meses, tratando com remédios naturais, eu fiquei curada. Eu sou outra pessoa. Meu lar ficou outra coisa. Hoje eu posso cuidar das minhas filhas. A minha filha de 7 anos está completamente atrasada nos estudos. E agora esse ano eu estou podendo ajudar ela. Entendeu? Aquela mãe que vivia enlouquecida dentro de casa, só chorando, desesperada, quer tirar a própria vida. Hoje é uma mãe que pode cuidar dos seus filhos. E eu agradeço muito a doutora Lara, que eu creio que Deus usou ela. Ela é instrumento. Ela é instrumento de Deus para tratar de pessoas que já chegam lá mesmo sem saída. Imagina quantas pessoas já chegou lá anos tratando com remédios de farmácia e não resolveu. Então, assim, eu agradeço muito a doutora Lara pelo esse tratamento e agradeço a Deus.